Acta e Passio, ou São Cosme e São Damião, são basicamente dois gêmeos santos católicos. Eles eram médicos e não tratavam só com medicina, não curavam só com medicina, também curavam através de orações. Supostamente eles não cobravam nada, daí que surgiu o nome Anargiros, que significa que eles não eram comprados por dinheiro. Eles são considerados mártires, por serem mortos por não se curvarem diante dos deuses romanos. Na época, eles foram acusados de serem inimigos dos deuses. Existem crenças que eles trazem alegria, deixando harmonia nos ambientes à sua volta. Trabalham na caridade, auxiliando principalmente pessoas em desamparo ou em situações fragilizadas, como crianças, idosos ou doentes. A devoção a Cosme e Damião é muito antiga aqui no Brasil. A primeira igreja construída em homenagem aos gêmeos foi em 1535 na cidade de Igaraçu, em Pernambuco, depois do conflito de indígenas e portugueses. A importância desses dois santos para a Igreja Católica é que eles professaram a fé, em nome de Jesus, exerceram a medicina e a fé juntas para curar o povo que é o seu encontro. Na época da colônia, o catolicismo era imposto em indígenas e negros. Para camuflar as entidades que eles adoravam, eles colocavam imagens dos santos católicos. E com isso ocorre uma fusão de religiões aqui no Brasil, que se chama sincretismo religioso. Esse sincretismo também aconteceu com São Cosme e Damião, porque existem religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé, que também celebram esse dia. Eles associam São Cosme e Damião com entidades como o Orixá Ibeji, que é o cuidador das crianças. Claro que com a chegada da tradição católica no Brasil e essa aproximação com os cultos de matriz africana, houve o que a gente chama de sincretismo, essa aproximação, e os negros passaram a cultuar o Ibeji, que é a entidade Nagô dupla. E as datas de celebração vão do dia 26 de setembro até o dia 12 de outubro. De forma geral, as religiões elas têm o costume de enfeitar os seus templos com bandeirolas, com desenhos, e no Brasil a gente tem o costume de entregar docinhos para as crianças. A origem dessa tradição é meio ambígua. A primeira opção seria de que eles tinham a inocência das crianças, ou seja, eu entrego um doce para ele e ele agiliza qualquer pedido que eu fizesse para eles. E a segunda opção é que eles eram médicos e os doces eram para as crianças que eles tratavam. E é claro que isso varia de local para local. Na Bahia, por exemplo, esses doces eles são entregues com caruru e vatapá. Trazido para o Brasil pelos escravos africanos, o caruru é um prato típico da culinária baiana, também muito utilizado nos rituais do candomblé. São Cosme mandou fazer 2 camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caruru, vadeia, Cosme, vadeia. Mano, pergunta simples, básica. Já ouviu falar de São Cosme e Damião? Já. Já sim. Não é aquele negócio que bota isso com veneno? Sim, é uma tradição, né, nos meses de setembro, acho que no dia 28 ou dia 29, alguma coisa assim de setembro, já ouvi falar assim. Sim, a minha família, ela é a maioria católica, né? Mas eu tenho muitos familiares meus, meu bisavô e tal, eram na Umbanda, então a minha família tem muito essa miscigenação entre crenças diferentes, né? Já. Sim. São Cosme e Damião, eu conheço tanto a história católica dos dois irmãos, né? Quanto a cultura que na minha época se chamava de simpatia. Já? Já ouvi falar, mas Nunca participou? muito não. Já participou? Já celebrou? Já. Não, só ganhava bala. O meu vizinho dava bala e ganhava só. Inclusive, quando eu era criança, né, saía correndo para nossa música para pegar bala, doce, enfim. Na minha infância tinha muito, sim, era bem comemorado onde eu morava, no bairro lá no Rio, e as crianças todas saíam para pegar doce, né, e a gente ia pra rua, fazia fila na porta das pessoas que davam doce. A caminhonete jogando bala na rua e o pessoal correndo atrás de bala, pegando bala. Minha mãe deixava comer Ia pra rua, recolhia bala, comia bala o dia inteiro. E assim, todas as minhas primas, minhas irmãs, todo mundo ia pra rua e ficava. E era uma ação social, assim, muito, muito marcante, muito legal, assim, na minha geração. Que teve na década de 90, né? Só que tinha um determinado preconceito de algumas pessoas, né, famílias que eram de algumas religiões, que achavam que aquilo era errado. Eu participei quando eu era criança. Legal, velho. Pequenininho, pedir doce, estranho. Maneiro, velho. Ah, é bom, né, mano? Que você ganha doce, pá. Eu moro perto do Bravo Xerém, perto da casa do Zeca Pagodinho, e o Zeca era um que dava nas ruas, fechava a casa dele toda e até hoje ele faz isso. Na minha escola, as professoras geralmente faziam um saquinho de doce e levavam para distribuir para as crianças. Não. Nunca participou? Não.
Eu não. Nem eu. Sempre também? Hoje em dia você vê que ainda continua da mesma maneira? Eu acho que um pouco. Aqui no interior ainda tem muito dessa tradição. Hoje em dia não tem mais não. Não continua não. Raramente. Hoje em dia não, mas na minha escola antiga municipal, lá no quinto ano ele já chegou a receber. Já? Doce já do Damião. Já era. Acabou. Mas ainda tem. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu sou de Natividade, eu vejo ainda esse costume ainda. As crianças nem sabem o que é isso muito, na realidade não. São Cosme e Damião, que é pegar doce, aquelas paradas assim, a criança nem sabe hoje. Tem. Pouco mais tem. Pouco mais tem, né? Pouco mais tem. Com o passar dos anos foi diminuindo essa tradição. O crescimento de determinadas religiões que não concordam com esse tipo de prática, acho que fez diminuir, né, a quantidade de pessoas. Não, geralmente nem fazem muito na cidade, poucas pessoas, só os mais antigos que têm a tradição continuam fazendo, mas muito pouco. É isso, gente. É isso. Obrigada. O crescimento das seitas neopentecostais aqui no Brasil, que falam que essa distribuição de doces é coisa do capeta, fez com que não só diminuísse a quantidade de pessoas que distribuíam os doces, mas também diminuísse a quantidade de crianças que saíam no dia 27 de setembro correndo atrás desses doces. É uma tradição que está sendo perdida, infelizmente, em muitos lugares, e que se ela não for resgatada, em tipo 1 ou 2 gerações, ela vai desaparecer, vai se extinguir completamente. A devagar perda dessa tradição é o exemplo clássico do sectarismo religioso aqui no Brasil. A intolerância religiosa está crescendo quase que na mesma proporção que os doces estão diminuindo. Eu sou espírita, mas eu sou religiosa, porque eu vou para a igreja católica de Deus, e Deus adora as crianças. Viva São Cosme e São Damião!